não é que o SBT precisou contratar um narrador freelancer para transmitir a Libertadores nessa semana e ainda por cima massacrou a Globo? Pois é, para entender tudo sobre essas histórias e muito mais, vem comigo que o Pocket News de hoje tá só começando por aqui. A transmissão exclusiva da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Sport, o SBT massacrou a Globo no início da noite do último domingo. O jogo chegou a atingir 33 pontos de audiência entre os pernambucanos e abriu mais do que o dobro de vantagem em relação ao Domingão com o Hulk. Segundo dados consolidados divulgados pelo site Notícias da TV, em Recife a partida marcou 27,2 pontos de média, com picos de 33,3 entre 6h30 da tarde e 8h25 da noite, horário com a bola rolando. A Globo obteve nesse horário 14,9 pontos. No momento máximo de pico, o SBT registrou 33 contra 14 da Dança dos Famosos na Globo. Em Fortaleza, a decisão também ficou na liderança com 20,8 pontos contra 13,7 da emissora carioca e 5,5 da Record. O pico foi de 25 pontos para o SBT e aconteceu às 8h20 da noite na reta final do jogo. Exibida entre janeiro e abril, a Copa do Nordeste venceu a emissora carioca mais uma vez na média geral na capital cearense. Em 12 jogos, foram 14,9 de média contra 13,6 da Globo. Recentemente a gente comentou aqui sobre a vontade do SBT em sublicenciar os direitos do Vitória lá na Bahia para transmitir as partidas do Clube Rubro-Negro como mandante. E eu citei nesse vídeo, nos meus comentários, sobre como cada vez mais as audiências de mercados que não eram tão significativos assim no Brasil têm aumentado. E não é diferente com relação aí a Fortaleza e Recife, duas capitais muito grandes e que tiveram clubes do seu estado, das suas próprias capitais, disputando aí a final de um torneio que só aumenta o prestígio a cada dia que passa, que é a Copa do Nordeste. Aliás, foram dois jogos muito bons que essas duas equipes protagonizaram. Então, é muito significativo para o SBT, em duas afiliadas diferentes, em duas cidades diferentes, bater a Globo da maneira como bateu. E mais uma vez eu repito o comentário que eu fiz ontem ao comentar a audiência do Paulistão. Isso é ponto pro futebol. Isso mostra que o futebol, numa decisão, num jogo de times fortes, com torcida, diante de qualquer entretenimento que seja, Dança dos Famosos, Big Brother, põe o que você quiser, o futebol ele sempre vai ter mais relevância. Mas para ele continuar tendo mais relevância, as partidas precisam continuar sendo relevantes. Não dá para levar esse campeonato estadual ou a própria Copa do Nordeste da maneira como ela é feita desde o começo. A gente precisa ter mais jogos decisivos, um calendário melhor, a gente precisa ter uma liga aqui. Quando a gente tiver tudo muito organizadinho, você saber que seu time só vai disputar partidas importantes ao longo de todo o ano, o interesse por futebol vai aumentar, como mostra as audiências em partidas decisivas desse jeito, e a gente vai sempre voltar a bater o entretenimento da Globo, ou seja lá de quem for, porque o futebol ainda é muito forte no Brasil. A coisa só precisa ser feita direito. O valor total do mercado de patrocínios europeu aumentou 17,8%, atingindo 27,8 bilhões de euros em 2021. Embora ainda não tenha retornado aos níveis de antes da pandemia, o número é um grande alívio para todos os envolvidos na indústria, disse o presidente da Associação Europeia de Patrocínios. O mercado europeu caiu 23% em 2020 no auge da pandemia de Covid. Foi a primeira queda em quase uma década. Já em 2021, todos os mercados da Europa registraram crescimento, com a Rússia sendo o maior deles, aumentando em 32%. A UEFA e a Conmebol inauguraram nesta segunda-feira um escritório em conjunto em Londres. A abertura da filial das entidades na capital inglesa foi acompanhada do anúncio de que o primeiro projeto em conjunto das duas confederações será a finalíssima entre Argentina e Itália, ambas campeãs continentais. Segundo as entidades, todos os ingressos disponibilizados foram vendidos em uma semana. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, reeleito na semana passada, e o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, estiveram presentes na abertura do escritório. Segundo pesquisa realizada pela Futbalco, o Brasil é o segundo país do mundo com menor índice de rejeição à Copa do Mundo ser disputada em novembro, como acontecerá neste ano. Apenas 15% dos brasileiros criticaram a competição ser disputada no verão do hemisfério sul.
Sul. O índice só é maior do que o da Arábia Saudita, onde apenas 14% dos torcedores rejeitam o Mundial em novembro. Os países mais contrários à realização do torneio no inverno europeu são a Alemanha, com 87%, e Reino Unido, com 80%. O Ajax anunciou que o atacante Antony tem lesão no tornozelo e pode ficar de fora do resto da temporada. A contusão aconteceu no jogo entre Bolívia e Brasil, quando o jogador saiu de campo na maca e teve que ser substituído. Após a partida, a expectativa era de que o problema não fosse grave, porém, após o jogador passar por exames aprofundados na Holanda, foi constatada a lesão que deve tirar o atleta dos gramados até pelo menos o fim de abril. Galera, gostaria de fazer um agradecimento rápido, agradecer a todo mundo que está inscrito no nosso canal lá no Kuai. A gente bateu 200 mil seguidores, é um número que, cara, é incrível assim, porque a gente começou a produzir conteúdo por lá na metade do ano passado. Não tem nenhum ano que a gente tem feito isso e a gente já ultrapassou o número de inscritos que a gente tem aqui no nosso canal principal, que é o canal do YouTube, que a gente produz todo dia. Lá também a gente produz conteúdo todo dia, mas são vídeos mais curtos que eu tenho certeza que vão deixar todos vocês muito informados sobre o mundo da bola. Então, se você não tem o aplicativo do Kuai, baixa aí no seu celular e segue lá o perfil do Futeboteca, que a gente já tem 200 mil inscritos e crescendo, tá? Logo logo a gente chega a 300, 400, porque o algoritmo lá, quem dera se o algoritmo do YouTube fosse assim, aí já tava grandão. Mas muito obrigado a todo mundo que já segue a gente, e se não segue, clica aqui embaixo na descrição que o link tá lá. Sem uma equipe numerosa em seu departamento esportivo, o SBT resolveu pagar para um narrador freelancer comandar o jogo do Flamengo na Libertadores para grande parte do Brasil na noite desta terça-feira. Trata-se de Silva Júnior, ex-Fox Sports, foi escalado para fazer sua estreia em TV aberta no primeiro jogo do clube carioca na competição. Silva vai narrar Sport Cristal e Flamengo a partir das 9h30 da noite, se de fato a partida acontecer, até porque o presidente do Peru, Pedro Castilho, decretou o toque de recolher em Lima de 2 da tarde à meia-noite desta terça. O motivo são os vários protestos que eclodiram em todo o país nos últimos dias devido ao aumento dos preços dos combustíveis e pedágios. Caso a bola role, junto com Silva Júnior estarão outros dois nomes conhecidos do público que acompanha a Libertadores no SBT, Mauro César Pereira e o ex-jogador Edmilson, que retorna após um ano ao SBT. O canal precisou ir atrás de Silva Júnior porque só tem 2 narradores no time fixo e exibirá 3 partidas no mesmo dia. Luiz Alano fará Manchester City e Atlético de Madrid pela Champions League à tarde e Theo José estará em Always Red e Corinthians para São Paulo e estados como o Paraná. Comentei aqui recentemente sobre a necessidade do SBT mostrar para o mercado que quer transmitir futebol. A gente falou aqui sobre a possibilidade do SBT transmitir de graça, já que veio no pacote da Copa América masculina que ele transmitiu ano passado, a Copa América feminina, de seleções, com a seleção brasileira em campo e tudo, com esse trabalho muito legal da Pia Sanhol. E a gente está vendo que mesmo com a possibilidade de transmitir esse torneio sem pagar nada, a equipe da diretoria do canal ainda não decidiu se assim vai fazer. Como assim? Um torneio tão importante, o SBT ainda não decidiu se vai transmitir ou não, porque assim, gente, transmitir Champions League e transmitir Libertadores é fácil. Das imagens aqui no Futeboteca a gente transmite felizão, vamos ter milhões de views e não precisa nem de narrador, tá? Você fica comentando que nem 2 idiotas, eu e o Felipe aqui, que vai ter visualização pra caramba. Fazer isso é fácil. Agora, se o SBT de fato ele quer se tornar um canal de futebol, mostrar para o mercado, ele precisa transmitir torneios como esse e ele precisa ter uma equipe mais robusta. Contratar narrador freelancer para um jogo de estreia do Flamengo na Libertadores, que eu torço para que aconteça, a gente não sabe ainda, né? Com toda a confusão que está acontecendo em Lima, a gente espera que role a bola, mas não dá para o SBT depender de um narrador freelancer. Agora, sobre o trabalho especificamente do Silva Júnior, eu não vou julgar porque eu não acompanhei muito os jogos dele lá no Fox Sports, mas caso a bola de fato role hoje, eu vou assistir e depois eu dou minha opinião aqui. Mas eu quero saber de vocês. O que você acha da postura do SBT de trazer o Silva Júnior como freelancer? É um cara que vocês olhariam aí com melhores olhos para de fato fazer parte no futuro da equipe do SBT? Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante. Deixa o like, que isso ajuda muito aqui a divulgação dos nossos vídeos e a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.